Ora boas amigos e amigas para mais um videozinho. Vamos lá ouvir as minhas opiniões da tanga sobre, prontos, a nova época futebolística, principalmente do Benfica, o que quer dizer 99,9% do Benfica. Portanto, é por isso que eu meto depois o outro programa que eles sempre falam, em vez de 99,9, falam 99,1. E pronto, eu hoje já não vou falar da seleção, para mim já chega, assunto fechado, capítulo encerrado, só uma palavrinha, que o próximo selecionador, se for o JJ, como se fala e como quase de certeza que irá ser, uma coisa é certa, é que eles irão jogar melhor futebol, mas isso também não era difícil. Se em vez do JJ fosse eu, eles também iriam jogar melhor futebol. Isso é certinho, direitinho. Da outra vez eu tinha ficado muito preocupado com o jogo de treino que o Benfica tinha empatado contra o Caldas, mas eu, como não sou também apologista de ser sempre negativo e depois alguns de vocês dizem, poças, tu só apontas o dedo às coisas negativas. É verdade. E quando o Benfica tem muitas coisas negativas é normal que a gente aponte o dedo, mas é mais internamente. Hoje o Benfica ganhou o Estrela da Amadora no jogo de treino. O jogo de treino é aquilo que é, mas como eu disse, tem que ganhar nem que seja a feijões. 5-2 foi o resultado, o Benfica ganhou por 5-2 ao Estrela da Amadora. Os golos do Estrela da Amadora, sei que um dos golos do Estrela da Amadora foi marcado pelo filho do Van Hooijdonk, um ex-avançado do Benfica que deixa boas recordações apenas das suas atuações, porque essa época por acaso foi mais uma das desgraças. Um dos golos do Estrela da Amadora foi marcado pelo filho do Van Hooijdonk, mas isso não interessa, o outro não sei. Os 5 golos do Benfica, 2 foram marcados por Pavlidis, um por Rafa Silva e outro por Rui Silva. Será Rui Silva? Sei que foi Rui Silva. E o outro foi pelo meu vizinho, o João Rego. Ou seja, 2 de Pavlidis, um de Rafa Silva, outro de um defesa central puto, que acho que é Rui Silva, já não me lembro, e o outro do João Rego. Mas já agora deixa-me lá ver quem foi o central. Exatamente, não estava a dizer merda, foi mesmo Rui Silva, central da equipa B do Benfica e que não vai ficar no plantel principal, com certeza. Quem já foi riscado e com muita pena minha foi o Rafael Luís. Muita pena mesmo, porque eu acho que ele até tinha qualidade, mas já não vai ficar. Não sei, duvido que fique na equipa B, com a idade que ele já tem. Provavelmente irá ser emprestado ou vendido por meia dúzia de tostões. Agora o assunto principal sobre o Benfica é esta possível saída de Prestiani, que eu considero, se isto acontecer mesmo, mais um tiro de caçadeira nos pés do Rui Costa que ele dá a si próprio. É verdade que eu há um ano atrás, mais ou menos por estas alturas, dizia que Prestiani que não era jogador para o Benfica, mas entretanto ele ficou e evoluiu e eu voltei atrás. O Prestiani acho que fez um bom fim de época, fez uma boa segunda parte da época e merece com certeza ficar neste plantel e será uma mais-valia com certeza. Vendê-lo pelos valores que se fala, 20 milhões, é mesmo para quem está desesperado. E mais uma vez, se isso vier a acontecer, só demonstra que o Benfica e esta direção do Benfica não conseguem manter jogadores de umas épocas para as outras. Antes eram os bons jogadores, excelentes jogadores, só se aguentavam uma época no Benfica. Agora é os jogadores médios, já nem os jogadores médios os conseguimos segurar. Dizem que a equipa turca quer levar o Prestiani por 20 milhões, mais não sei quanto por objetivos. Dizem que vai pagar 3 vezes mais. Pois o Benfica poderia não pagar as 3 vezes mais, mas pelo menos aumentar um pouco o ordenado e manter um jogador que já sabe o que esperar dele. A mesma coisa faria com o Sheldrup. Mas isso sou eu. Eu acho que o Benfica a vender e as notícias como elas estão a ser dadas, já vários jornais de vários países, quando isto começa assim,
nós já sabemos onde vai parar. E mais uma vez eu digo, é mais um tiro nos pés, porque se vendermos o Prestigiani teremos que ir buscar outro extremo, se calhar mais caro, se calhar pior, mais velho, nunca se sabe, porque as últimas contratações do Benfica é sempre cartas fechadas. Vamos lá ver como é que é este Kaminski, que a minha opinião sobre ele continua igual, é uma incógnita, mas pelo que vi nas imagens todas, e eu juro que vi o máximo, acho que vi tudo o que existe do Kaminski na internet, porque eu queria mesmo ficar entusiasmado, mas não fiquei. Eu vi mesmo as imagens todas do Kaminski e não me deixou entusiasmado. Pá, eu não vou dizer é mau, não. Pelas imagens não parece ser mau, mas também não parece ser nada de especial. Não parece, sinceramente, não parece ser nada de especial. E não sei se essas imagens, por serem os highlights, ou seja, serem assistências ou golos, até me dá a ideia que ele muitas das vezes descai para o meio. Ele aparece muitas vezes dentro da área, portanto não sei até que ponto ele também poderá jogar atrás do ponta de lança, mas parece que a especialidade mesmo é extremo esquerdo, parece. Mas depois já ouvi especialistas, não, ele faz direita, faz esquerda, faz meio, e eu fiquei logo ui. Eles quando fazem tudo normalmente nunca são bons em posição nenhuma. Porque um jogador, pá, para ser excelente é excelente numa posição, nas outras depois, se for mais ou menos em todas, também não é nada, né? Não é disso que precisamos agora. Quanto ao avançado, pelo que não se sabe, e ainda bem que não se sabe nada, está tudo muito em silêncio. Por enquanto, Pavlidis e Ivanovic são os principais pontas de lanças do Benfica, ficando Anísio ali numa terceira posição. Uma terceira posição hierárquica. Portanto, o Anísio está ali à caça, ali à espreita, atrás do arbusto. Falou-se muito que o Benfica queria vender o Trubin. Também não soube falar em nada. Poderá ser bom, poderá ser mau. Mas eu, se não tivéssemos hoje, dia 9, não estava tão preocupado. Eu só estou muito preocupado porque a menos de 2 semanas, o Benfica já tem o primeiro jogo oficial e é um jogo importantíssimo. É só por isso. Temos os jogadores com Sheldrup e Ausnes de certeza que não vão estar cá para esses jogos. Rios não se sabe. O Rios agora vai ter uns tempos de férias, portanto duvido que chegue se calhar no máximo dos máximos, e já estou a esticar a uma semana do jogo e entrar logo na equipa principal. Duvido que isso vá acontecer, portanto estou curioso para saber qual é este meio campo. Olha, o fantasma anda aqui outra vez. Estou curioso por saber como é que este meio campo irá ser feito. Sinceramente estou muito curioso. Sei que o Sudakov vai ser o 10. Isso é a única coisa que sabemos. E que o Pavlidis vai ser o ponta de lança. Agora não sei. Acho que o jogo agora deste sábado contra o Flamengo já vai dar para ver alguma coisa. Mas não esperem grande jogo do Benfica, até porque o Flamengo estava a meio de uma época e já fez uns 3 ou 4 jogos ali no Algarve, aqui bem perto de mim. Ainda hoje o Flamengo fez um jogo, não sei qual é que foi o resultado, mas posso ir ver aqui num instante. O Flamengo já está com muito mais andamento que o Benfica e tem os jogadores principais quase o gato, quase todos disponíveis. Pois é, o Flamengo ganhou hoje aqui no Algarve, aqui perto, aqui no Algarve, por 2-0 frente ao Lausanne. Acho que é Lausanne. Prontos, hoje ganhou 2-0. O outro jogo que ele tinha feito na semana passada, não sei se está aqui, mas vou ver. Não sei, sei que o Flamengo também tinha jogado na semana passada contra o River Plate, também aqui perto, aqui no Algarve, mas que... Epá, eu não vi o jogo, mas estava 2-1 para o Flamengo, acho eu. Portanto, não sei como é que ficou esse jogo. Isso não aparece em lado nenhum. Mas pronto, o Benfica este sábado irá jogar contra o Flamengo. O Flamengo muito mais rodado.
mas acho que já irá para ver como é que este Benfica de Marco Silva irá jogar. Mais ou menos, pelo menos a tática já dá para ver. E depois vai ser um jogo depois na sexta-feira. Na sexta-feira, dia 17, irá ser outro jogo contra o Vila Real, que irá ser o último jogo de preparação antes da primeira pré-eliminatória para entrar na Liga Europa. Acho que está tudo muito atrasado ainda, mas vamos ver. Vamos ver este jogo agora de sábado contra o Flamengo e depois iremos falar um pouco sobre isso. Por agora não há novidades, não há nada. Também escuso estar aqui a inventar. Para inventar está o Vítor Pinto. A seleção chegou a Lisboa durante esta madrugada, depois de ter sido eliminada nos oitavos de final diante da Espanha, naquele que foi o último Mundial de Cristiano Ronaldo e que ditou também o fim de ciclo de Roberto Martínez como selecionador nacional. Abre-se por isso a porta a Jorge Jesus. O técnico deverá assinar contrato até 2030, já durante o dia de amanhã, segundo as últimas informações. A apresentação deve acontecer esta sexta-feira. Questionado sobre esta possibilidade, Pedro Proença não abriu o jogo, garantiu apenas que o novo selecionador terá de ter duas coisas: um perfil vencedor e conhecer muito bem o futebol português. Onde a nossa seleção entra para ganhar e, portanto, nós tínhamos efetivamente colocado a fasquia aí. E, portanto, o perfil do novo treinador tem que ser alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da Federação Portuguesa de Futebol da nossa seleção. E, portanto, é com esse perfil que nós vamos procurar e que vamos encontrar uma solução que queremos, obviamente, que nos próximos dias possamos apresentar. Ainda hoje irei para a cidade do futebol para tratar eu pessoalmente desse dossiê e espero que até ao final desta semana tenhamos novidades concretas e objetivas, porque temos já uma Liga das Nações onde queremos participar, onde queremos obviamente ter a fasquia de ganhar, temos um Campeonato da Europa, temos depois um Campeonato do Mundo em Portugal, também onde seremos co-organizadores e, portanto, a nossa ambição é imensa e não vamos abdicar com esta qualidade de jogadores de efetivamente queremos habitar. Depois de ter assumido à entrada para o Mundial que o objetivo seria, pelo menos, chegar às meias finais, Pedro Proença reconhece agora que a competição ficou aquém das expectativas. Ainda que tenha dado, reforça o presidente da Federação, todas as condições a Roberto Martínez. Inicia-se agora um novo ciclo na Federação Portuguesa de Futebol e na nova seleção. Um ciclo de vitória que queremos que aconteça, com uma nova e que nos vamos preocupar a partir deste momento. Esta dinâmica de vitória que obviamente nós tínhamos a noção daquilo que eram as expectativas do povo português. Este Campeonato do Mundo ficou muito aquém daquilo que nós pretenderíamos. Tínhamos a plena consciência que quando assumimos a Federação Portuguesa de Futebol esta também não era a nossa opção. Assumimos-la, reconhecemos, demos todas as condições a esta direção técnica e agora cabe-nos a nós dar uma resposta o quanto antes para que isso possa acontecer. Para comentar este e outros temas, temos connosco Jesus, é o nome indicado para suceder a Roberto Martínez. Lá vou eu. Pronto, então, boa noite. Sim, Jorge Jesus é o treinador que a Federação quer para o futuro da nossa seleção, até ao Mundial, para ganhar o Mundial desta vez. E a única coisa que falta é alinharem ali as coisas em relação aos contratos. Mas já tens alguma informação que possas avançar? Algum pormenor contratual? É mesmo do Jesus, estás a dizer Jesus? É Jesus, é Jorge. Sim, há um interesse enorme por parte da Federação, especialmente pelo Presidente, Pedro Proença. Jorge Jesus também quer muito ir para a seleção, só que vem de um clube como o Al Nassr, vem também de outros clubes onde teve sucesso e por esse sucesso foi pago por isso e agora estão a discutir as coisas normais, os valores, mas acredito que vão chegar a consenso, acredito que vão encontrar a melhor maneira de Jorge Jesus ser o futuro selecionador
da nossa seleção, porque todos querem. Aliás, E quando assim é, quem é que não quer aqui? Exatamente. é o nome mais Queremos consensual todos. de todos. Queremos todos. Exatamente. Queremos todos. Agora, claro, é um treinador que teve muito sucesso, Custa dinheiro? custa dinheiro, custa muito dinheiro. Martínez Não, também não era barato. não me venhas perguntar agora quanto é que é. Não. Mas Martínez também não era barato, portanto a diferença não deve ser Não, muito esse foi muito caro. Pois, Esse foi muito caro. Não teve resultado. Esse foi muito caro. Foi todo caro, Esse foi tens muito razão. caro. Esse foi muito caro. Mas Mas quando se está a assinar contratos não se sabe. mas devia saber um bocadinho. Não é? Dá para pôr prémios, não é? Dá para pôr prémios também. Ok, chegamos a isto, ganhamos isto, fazemos isto, pode-se fazer. Não é? Acho que aqui Sem ter variável. sabemos todos um bocadinho disso. Claro. Não é? Podia ter acontecido, não aconteceu. Ou se calhar, por exemplo, vencendo a Liga das Nações, deu-lhe uma abertura para poder reivindicar algumas cláusulas no seu contrato que lhe permitissem ganhar um bocadinho mais ou um bocadinho menos, o que fosse. A verdade é que com Jorge Jesus, eu acho que o mais importante é que Jorge Jesus quer ser o selecionador da nossa seleção. Tem essa vontade, não é? Tem essa vontade. O dinheiro é sempre importante, mas ao mesmo tempo aqui eu acho que há, da parte de Jorge Jesus, ou se ele estiver a pensar, ou estiver com algumas dúvidas, e se nos estiver a ouvir, Jorge, aceita. Fica feito o convite do Dani, baixa um bocadinho, se for necessário. Essas questões nem Se for sequer são com ele. necessário, se for necessário, baixa um bocadinho. Esses temas nem sequer são com o Jorge Jesus. Terá alguém a negociar por ele, portanto, que fará e o defenderá da melhor forma e, portanto, Exato. está a tentar, É o Henrique, obviamente, claro, o Luís Henrique, que está a tentar, Luís Miguel Henrique, que estará a tentar defender o seu cliente. E não, Como é não se normal, trata só de como é dinheiro. normal, como é Não se normal. trata só de dinheiro, trata-se de todos os detalhes, de indenizações, porque as coisas, quando estamos a assinar, toda a gente prevê que vai tudo correr muito bem, mas não sabemos como é que é no final e, portanto, é para isso, por isso é que o Luís Miguel Henrique é muito bom, por isso é que está com o Jorge Jesus há muito tempo também e está a fazer o melhor pelo seu cliente. É o braço direito dele, não é? Mas de certeza que o Jorge Jesus ela estava amanhã na Federação. Exato, mas acho que aqui há também, da parte de Jorge Jesus, uma Vontade que- paixão, uma claro que grande sim, vontade. claro que Uma grande sim. vontade. Nós na semana passada falámos sobre isto aqui. Às vezes o amor, a paixão é capaz de falar um bocadinho mais alto. O objetivo dele também, eu conheço bem Jorge Jesus, quando ele esteve no Amora, portanto, eu almoçava quase todos os dias com ele lá na Amadora. Portanto, o objetivo dele era um dia ser. No bingo. Lá estava no Vinho, já também ali no bairro do Bosque, almoçámos muitas vezes. E então o objetivo dele era chegar um dia. Era um objetivo de carreira É cadeira de de Jorge Jesus. sonho, é Eu cadeira penso que tem a grande de sonho. oportunidade. Ele tem a grande oportunidade tem 4 anos pela frente. Porque ele já Tem 4 falhou. anos pela frente. Ele já falhou a ida dele para o Brasil. E ele disse que Por causa já não da ia- decisão já de não contrato. Já não ia fazer isso. E Já ele, não ia fazer isso. Não quando queria eu- voltar a correr era esse preferível deixar aqueles milhares de lado e ter aceitado o contrato da seleção brasileira. Ele não quis e perdeu Não esta sei grande se foi ele que oportunidade. quis ou não, porque na verdade quando ele diz isso até deixa ali alguma mágoa por não ter aceito. Porque quando ele diz que já deixa passar já disse que não uma vez, não vou dizer duas. Portanto, não sei se foi comboio, totalmente não é? O comboio, vontade dele. o comboio só passa- parece- Claro. só passa uma vez. E por cima, depois de ver aquilo que aconteceu com Ancelotti, não sei se ele não terá ficado com a ideia de que tinha sido a melhor decisão. Por isso, às vezes, e nestas coisas, vocês, homens do futebol, muito mais do que eu, sabem que nos negócios isto é tratado por empresários, é tratado por representantes, por advogados, e às vezes os conselhos que ouvimos daqui, porque não, conseguimos esticar e eles não vão este valor, ou do outro lado ainda recebemos uma indenização, porque eu fico com a ideia, nas declarações de Jorge Jesus sobre o Brasil, que ele ficou ali com uma mágoa de não ter ido lá treinar, também que é outra cadeira de sonho, não é? Por Quem causa é que do não quer contrato, treinar o contrato Brasil? que tinha, estava a receber bons milhares da Arábia, não é? Sim, é um E ele não quis prescindir daquele contrato. Na fase de vida em que Era- está, o dinheiro já não Agora é já tudo. não é. Agora não. Claro, o dinheiro já não é tudo. É diferente. Oscar, Jorge Jesus tem o perfil traçado por Pedro Proença. Boa noite. A minha questão é que perfil é que o Pedro Proença quer. Deixa-me pegar nas declarações dele hoje quando chegou ao aeroporto, começando pelo princípio. Acho que fez muito mal em ter falado ao mesmo tempo ou antecipado à saída dos jogadores. Aqueles adeptos que lá estavam de madrugada, porque ainda não eram 6 da manhã, já lá estavam, não foram lá para ver o Pedro Proença, foram lá para ver
aplaudir, tirar selfies, recolher autógrafos das vedetas que são os jogadores. E Pedro Proença antecipou-se para falar aos jornalistas quando o devia ter feito ainda do outro lado do mundo. Quando perdemos, quando fomos eliminados e estivemos longe dos nossos objetivos. Falou Montenegro, falou Roberto Martínez e o Pedro Proença não falou. Hoje o Diogo Luís fez questão de recordar na CNN que quando ganhámos a Liga das Nações, curiosamente o primeiro a falar foi Pedro Proença, na zona mista. Curiosamente o primeiro a falar no relvado foi Pedro Proença. E quando perdemos, o que acontece? O Roberto Martínez perde, quando ganhámos nós. E, portanto, Pedro Proença deu um mau exemplo ao nível da comunicação. Quando Pedro Proença diz que deu todas as condições a Roberto Martínez, está a deixar a responsabilidade toda. Claro. Agora a questão, relativamente à tua... vai embora, tem que se enterrar. Relativamente à tua pergunta, o perfil e o projeto, que é aquela palavra caríssima em Portugal, eu gostava de saber qual é. Porque se não era o selecionador de Pedro Proença, devia ter saído logo. Devia ter saído muito mais cedo. Porque Roberto Martínez, quando perdeu, disse que não fazia sentido se não atingiu o objetivo de ganhar o Mundial. Se ganhasse o Mundial, como continuava Roberto Martínez? Portanto, o perfil que ele disse hoje de ser um treinador que conheça bem o futebol português... E ter um perfil vencedor. Ter um perfil vencedor. A minha questão é, o que é conhecer o futebol português? Se Jorge Jesus conhece bem ou não o futebol português? Mas quem é que não conhece o futebol? Pronto, daí a minha questão. Portanto, Como é que Jorge Jesus pode não conhecer o futebol português? Hoje não Não, a minha questão é. Tu abres o iPad e sabemos tudo o que se passa no mundo do futebol. Ora, aí está. Portanto, a minha questão é conhecer o futebol português e uma dinâmica vencedora. Eu acho que o perfil do treinador tem que ser muito mais do que isso. Daí para chegar. Isso não vem no iPad. E, portanto, o que não vem no iPad é percebermos o que é que se pretende de um selecionador. Neste caso, o selecionador de Portugal. Como é que queremos jogar? Como é que queremos treinar? Então vá, diz lá. Não. Eu sei. Diz. Eu sei qual é a minha ideia. Agora, a resposta ao que o Ricardo disse foi: Pedro Proença definiu um perfil vencedor e um treinador que conhece o meu futebol português. Jorge Jesus tem esse perfil. Portanto, faça aquilo que ele apresentou, até porque ele também estava assim ligeiramente de perfil na imagem. Não? Por isso é que eu estou a dizer. Mas não era consensual. Não, mas ninguém falou em consensual. Não podes trazer neste momento um treinador que vem de ter treinado um clube como o Porto, era a mesma coisa. Ok, uma pequena passagem lá por fora, muito não é por aí. Jorge Jesus já fez esse desmame, portanto já passou pelos grandes, já esteve... Fez o período no Sporting, claro. Só não passou pelo Porto, mas também... Isto teve quase. Exatamente, portanto eu queria dizer, mas também não foi só por acaso é que não foi contratado pelo Porto, porque não teria nenhum problema com o profissional que é de treinar o Porto, e portanto neste momento, depois do que venceu lá fora, tem toda a legitimidade para ser consensual. Eu acho que o Sérgio Conceição, neste momento... O Sérgio fez um percurso na seleção. Dani, acho que neste momento não era o selecionador que Pedro Proença precisa, porque já vais acabar o teu raciocínio, só dizer-te porque tocaste no ponto da comunicação. Aquilo que disse Martínez de que como não ganhou e ia embora, é a desculpa que se arranja, é aquilo que na comunicação, quer dizer, não ganhaste, é isto. Não, se ele estava a falar primeiro Proença. Disseste que... Isso foi a ideia que Roberto Martínez deixou na conferência. Mas se tivesse ganho, a comunicação dele seria: bom, encerrei um ciclo vitorioso, vou continuar vitórias por outro lado. Não, o que é certo é que nós todos sabemos. Nós todos sabemos que Roberto Martínez ganhou a Liga das Nações e manteve-se no cargo. E quando chegaram à cidade do futebol, essa é outra análise o que Pedro Proença disse foi, e dedicou, e todos nós, confesso que eu estava a ouvir, quando pensei que ele ia falar de uma dedicatória, ainda pensei que ele, ingenuamente, naturalmente, e acreditando muitas vezes no Paratal, seria falar de Fernando Gomes, até porque Pedro Proença assumiu todos os títulos, mas hoje, quando chegou, não assumiu uma derrota quando definiu um objetivo que era fazer o que ainda não foi feito e atingir as meias finais. E, portanto... Já fomos eliminados. Eu sei, mas o que eu queria do Presidente... Fazer o que ainda não foi feito. Não, foi o que disse Pedro Proença, que o objetivo era esse. E, portanto... À partida para o Mundial. Mas tem que justificar porque é que isso não aconteceu. E ele falou de tudo, menos do que está para trás, olhando para a frente, sem justificar e definindo esse perfil
de um modo muito vago. Eu percebo, e aí tens toda a razão, mas na verdade Eu Pedro Proença... adoro essa conjugação de palavras. Tens toda a razão no perfil que dava para praticamente todos os treinadores. Mas eu acho que aquilo que Proença quis fazer foi deixar, não entregar já tudo e deixar ainda aqui algum suspense de que, até porque faltava-lhe fechar os pormenores com Jorge Jesus. Portanto, aquele espectro de treinadores que ele disse, que é conhecer bem o futebol português Certo. e ser um treinador vencedor, pois estávamos aqui a fazer para aí 30 nomes que cabiam nisto. Mas indo um bocadinho mais atrás no teu raciocínio, nós temos que perceber em que condições é que Martínez chega à seleção portuguesa. Ele chega à seleção portuguesa contratado por Fernando Gomes, numa altura em que tem um conflito aberto entre Fernando Santos e Ronaldo, e tem que escolher, Novamente. tem que escolher alguém com um perfil completamente diplomático que Martínez cumpriu na perfeição. Martínez foi o treinador do status quo. Ora, está. Ele Estamos vem todos para de manter tudo como está. E cumpriu isso na perfeição. Totalmente de acordo. Essa era a cláusula. Era a cláusula. No teu tempo, com todo o respeito. Isto Não, mas mas mudou. Mas o futebol mudou. temos que encontrar Não havia um treinador que... Mas concordam comigo. carisma. Concordo. Não, mas foi escolhido para mas espera aí. Oh, Dani, mas espera aí. Dani, mas... Dani. Eu sou um bocado mais novo que o Pouco Álvaro. também, hein, Dani, que já vais na tua idade também. Dani, mas deixa-me só recordar a passagem do Álvaro. O Álvaro é a pessoa. Não, mas o Álvaro é a pessoa indicada para explicar. Exatamente. por isso é Não, que eu estou a dizer. mas houve uma questão que é, em 84, Eram 4. eram 4. Hoje em dia, estás a falar em 4, também não existe. Não existe. Não. De treinadores. É mais Os que difícil. estão lá ou os que eram Não, para ser eram escolhidos? 4 selecionadores em 84. Naquele momento, o contexto era esse. Sim, mas- O Fernando Gomes contratou um treinador para um contexto que todos nós sabíamos. Eu ainda tive. Status Eu quo tive de o manter António os poderes Oliveira. instalados. Eu tive o Humberto Coelho. Eu tive o Queiroz. Olha, e depois lá fora tive o Vangal. Achas que alguém ia dizer ao Vangal? Olha, Então, mas o Álvaro teve 4 num só. Que a possibilidade, Numa competição teve 4. a possibilidade Por isso de é que eu estou a Vangal algum dia na vida. o quê? Não, isto tem que ser assim. Como? Manter o quê? Como? Estes treinadores agora já não. O Vangal, então o Vangal no Barcelona o que é que fez? Por isso não veio, por isso é que não veio o Vangal. Veio o Martínez. Por Arrumou os isso é que veio o Martínez. Mas aquele contexto, Treinadores aquele com momento, personalidade para, muito vincada não Exatamente. para Fernando Exato. Contratou Gomes, o Martínez. Martínez cumpriu o objetivo que queria. Sabes o quê? Foi Sabes vir não porque- levantar ondas. Sabes porque é que Acho que ele vai passar acontece? Sabes umas porque é que férias isso aqui em acontece? Portugal. Não é? Seleção. Pronto, mas Seleção. então aí queremos todos falar do elefante na sala, não é? Então, estava um poder instalado e que, liderado por Ronaldo, Instalado. que foi Não, preciso mas não é só- manter. mas não é só do que foi Ronaldo. preciso manter e foi para isso que vem Olha, Martínez. não é só do Ronaldo. Antes também era. Sim, há sempre alguém que lidera. Isso acontecia. Em 84 tivemos 4 O selecionadores. Scolari, em 2004, Vítor Bahia, João Vieira Pinto e já não foram. Acaba ali com a geração de ouro. Ainda deixou 3. Foi. O Fernando Começou a Couto, limpar logo o na- Fernando na Couto, Copa. o Rui Costa e o Figo. Foram os 3 que E agora? sobraram. Jorge E Jesus no vai primeiro fazer isso? jogo, E o Rui e no Costa primeiro não jogo, jogou. no primeiro jogo, ao intervalo, sai o Fernando Couto, sai o Rui Costa, E só então, o Figo é que se aguentou. exatamente. Mas algum deles tinha O o Deco, estatuto o Costinha planetário que e o Cristiano Ronaldo Manis. tem Os neste- três. Figo. Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Mediaticamente era a mesma coisa. Não era Naquela a mesma altura, coisa, Dani. naquela altura, o Figo era, o Rui Costa era o Fernando Couto. Mas tem Fernando coragem. Couto, Tem que haver central, coragem, não é? central do Parma, central da Mas, Lazio. Dani, não tinha o mesmo impacto. Central da não seleção, havia central o do reality show Barcelona. que há hoje. Exatamente. Vítor Bahia. Vítor Bahia. Isso muda tudo. não havia o reality havia, show. Não havia. Os jogadores não tinham o poder da comunicação através deles próprios. Dependiam Dani, sempre de- de jornalistas verdade. pelo O futebol- meio o e de futebol uma é- assessoria o de futebol é imprensa. claramente- Mas- Hoje tens as redes sociais. O Ronaldo tem 500 milhões de seguidores. ou seja, E o Vozinha tem quantos? agora tem 50 e por isso também... Pronto, não chega a tantos. Mas, Dani, Não, mas é o segundo. É o segundo. Mas- É o segundo, tem mais. Não, espera, a questão é que tens Mas disseram o que estás outro a dia, falar. não Dani, disseram? é o Há pessoas guarda-redes. Há pessoas Não, com mais calma. seguidores, não é? Vozinha passou, foi de 50 mil Não, passou- para 30 milhões. Não, ou passou a ser o 30 guarda-redes com mais seguidores. Mas o que estamos a falar é o contexto do futebol e daquilo que estás a referir e recuaste aos tempos do Álvaro. Curiosamente, aquilo que estás a falar é, e o dentro que o Bruno está a referir, o dia de hoje, o momento de hoje, estamos a falar de Jorge Jesus. Quando entrou há uns anos Roberto Martínez, foi um determinado contexto. Em 84, o balneário, está aqui a pessoa indicada para falar, era um balneário totalmente diferente do que é hoje, com todos os problemas que já existiam na Federação, chalana. e apareceram 4 Claro. selecionadores. Hoje em dia, não estamos a falar de 4, estamos a falar de 1. Mas naquela altura, entraram 4. O contexto era aquele. O Roberto Martínez tinha o perfil
Claro. para essa altura. E o Jorge Jesus supostamente tem para esta. Não sei, Agora, esse é o podcast que temos que discutir. Vamos ver não agora. querendo. Não, mas é uma questão que se levanta. não foi apresentado. Jorge Jesus Aquelas vai fazer condições- uma revolução, na federação entenda-se na equipa, na estrutura, mas de jogadores. E de que maneira fará essa gestão de Cristiano Ronaldo? Já agora, e não querendo meter na tua área, eu deixo só uma pergunta aqui para o ar. O Pedro Proença se falou e disse que ia diretamente para a sala de futebol para assumir esse dossiê. Quer passar um statement pessoal. que está a liderar e vai começar a resolver trabalhar. rapidamente. A minha questão é, qual é o dossiê mais urgente? O da arbitragem ou o do selecionador? O da arbitragem conheceu também novidades durante o dia de hoje, Pronto. com João Ferreira a substituir Duarte Gomes como diretor. Mas cá está. Eu João respondo, Ferreira, eu respondo teu. Eu acho que os dois são importantes. Quer dizer, muito importante. Não, mas o que é que- os dois são para levar em qual é que é paralelo, mais até porque eles não se urgente? Qual é cruzam. que é mais urgente? São os dois urgentes. São os dois. E a Federação tem que ter estrutura suficiente que não dependa do Presidente para fazer andar os dois planos. E parece que é ele que vai resolver. Eu disse pessoalmente. Porque a questão do selecionador. Há uma equipa vamos lá de ver. trabalho. Há aqui um statement que Proença quer passar hoje, e eu acho que isso conseguiu, que é: o seu mandato à frente da Federação começa agora. O seu legado e o seu projeto na Federação começa agora, porque a escolha, temos que equiparar o Presidente da Federação ao Presidente de um clube de futebol. A decisão mais importante que tem é decidir o treinador. acordo. Agora? E agora é que ele pôde decidir. Ele antes Então, não Ian. pôde. Não pôde porquê? Porque depois de ganhar a Liga das Nações, E tinha todos contrato- e tinha entendemos contrato isto, também, não é? tinha contrato, ia gastar dinheiro. Sabe, E temos que perceber a opinião pública. É isso. Iria gastar, se calhar, vou tirar um número para o ar, não sei se está longe fosse. ou perto, mas não dará muito longe. De 10 ou 12 milhões de euros que faltaria pagar por um ano e meio de contrato a Martínez, 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões, o que fosse, no fim de ganhar um troféu. Como é que tu explicas à opinião pública que vais gastar X milhões de euros, que fossem 5, 6, para mandar embora um treinador? Parece capricho do Presidente, que é, então o homem ganhou e eu agora, porque quero começar o meu legado já, vou escolher outro treinador. E depois acaba o Mundial. Pois, mas Pronto, eles mas não têm ganhos. A Liga das É Nações. fácil ser líder e tratar destes A assuntos. questão é que depois o reflexo disso é a presença no Mundial como tivemos. Isso agora é sopas depois de almoço, não é? Que é o totobola à segunda-feira. Então, se ele tem Agora, feito um bom segundo aquilo que mundial. ele disse hoje, que é, este não era o meu selecionador. E é verdade. E volto a dizer, Então se não era. não, não mas era, espera aí, tinha- quando ganhou a Liga das tinha Nações, sido na altura. quando ganhou a Liga das Aí Nações, temos na que fazer cidade do outra futebol, discussão mais também tinha profunda. indicatório. Aí temos que fazer Foi uma indicado discussão. esse título. Aí temos que fazer uma análise política mais profunda, que é: faz sentido um dirigente sair deixando um treinador em contrato? Com contrato para tanto tempo, não devíamos acertar os ciclos de eleições federativas com os ciclos de trabalho já estás a ir mundiais? por coisas, Então, já estás a ir então por isto é um coisas. risco que temos que correr sempre. Já Então estás a ir isto por temos que correr. coisas. Mas é o 2 e 2 não dão do 4 no futebol, como tu Olha, sabes. Então é o mesmo Então, que mas- nos clubes. É Nos igual. clubes passa-se Dois a vai- mesma não, coisa. 4. Tu chegavas à Federação, assumias a presidência e tinhas aquele treinador. Ganhou um troféu. Em contrato. Mas não era aquele o teu treinador. Rescindia contrato com ele, Não era? mandavam embora. E dizias à opinião pública: gastei Agora, 15 milhões para o despedir problema treinador que ganhou a Liga das é a Nações. parte financeira, não é? Está bem, mas. Tendo contrato, ele terá que receber o. Sim, então. E ia para Ó, casa, Dani, se calhar ele agora digo outra agradecia, ia coisa. para casa passar E trazias férias com dinheiro Mourinho, no ao bolso. Jorge Jesus ou Sérgio Conceição, que chegava ao Mundial e fazia o mesmo que fez este treinador. Não. Então, mas é que esse risco tu tens que avaliar quando tomas decisões. Eu que acho é, que era difícil, pagas mas- 15 milhões a Roberto Martínez, podes pedir depois de ele ganhar a Liga das Nações. E chegas ao Mundial e vens-te embora nos oitavos de final com o teu treinador. Então tens de demitir tu. Eu não sou o Diogo Luís que vê os dinheiros e tal, e não sei o quê. Ministro das Eu quero é Finanças. ganhar. Eu quero é ganhar. E para ganhar, eu chego lá, olho e digo assim: Não é este. malta, como é que é? Eu não te pus esse cenário. É este? Porque quando ganhas não há É este? problema. Claro, Não, quando mas ganhas mesmo a ninguém ganhar. discute. Então Mesmo isso a ganhar. perde. Quando se Mesmo ganha, a ganhar. é muito Ganhas, está complicado. tudo bem. Mesmo a ganhar. O Vangal, eu tive um Vangal no Ajax a ganharmos. Estávamos a ganhar. E eu pergunto-lhe: Mister, nós estamos a ganhar. Temos uma equipa fantástica, temos jogadores extraordinários e estamos a ganhar. Mas já não estamos a ganhar a Liga dos Campeões, como ganharam no ano passado. Estamos lá quase, estamos a chegar, mas isto está a ficar um bocadinho mais difícil. Meia final da Liga dos Campeões e apanhamos as Juventus do Zidane e do Deschamps e do Del Piero e por aí fora. Eram fraquinhos. Olhámos, calma. Não é? E na primeira mão empatámos um igual em Amsterdão ou perdemos 1-0, assim uma coisa. Mas levámos em Amsterdão. Mister, temos que mudar alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. E ele assim: não, nós não vamos abdicar da nossa forma de jogar.
vamos melhorar a nossa forma de jogar. Vamos trabalhar para melhorar a nossa forma de jogar. Que é a mentalidade do Ajax. E os jogadores também, e os jogadores também tinham essa capacidade. Cruyff, Van Gaal e por aí fora. Às vezes havia períodos em que aquilo não funcionava, porque não éramos já não tínhamos os 20 jogadores fantásticos. Fomos a segunda mão, perdemos 4-0 em Turim. Empataste 4-0. Empataste 4-0. Levamos uma coisa. Uma equipa também de uma geração muito forte. Pronto, mas ele não abdicava daquilo, das suas ideias, e de trabalhar daquela forma. Claro. Mas o que eu quis dizer Isso não é foi normal. isso, Dani. O que eu quis dizer foi... Mas muitas das vezes aí os jogadores é que mudam, não é? Tinham sido vendidos, uma data deles. Pois, tinham não é? deles. Tinham sido vendidos. Raikar, David, Seedorf. Eu parto do exemplo, nós no Arico Abasteceste também o Real Madrid aconteceu uma situação dessas. Barcelona. Nós com o Arico também Seedorf, aconteceu uma situação dessas para o contra o Real Beto Madrid. de Sevilha. Todos para o Barcelona. Quando falaste de jogadores, nós com o Beto de Sevilha nós estávamos na altura, estávamos a perder 1-0 ao intervalo, praticamente tínhamos a eliminatória e fomos à final da Taça UEFA nesse ano. E portanto, quem mudou a tática da segunda parte, quando falas da liderança dos jogadores, é fundamental. Muitas vezes o treinador quer aquilo, mas a liderança dos jogadores e a capacidade dos jogadores também dentro do campo mudam a tática com facilidade. Muda completamente. E ele ao intervalo, nós estávamos a ser massacrados por Beto de Sevilha e ele disse que não, continuar assim, que está tudo muito bem, mas a capacidade dos jogadores na altura, Roberto Coelhos, Pietras, Bentos, João Alves, jogadores com Nanés, jogadores com uma capacidade, ao intervalo, juntou o grupo, mas vamos jogar Álvaro, nós uma vez em Amsterdão, aos 20 minutos estávamos a perder 2-0 com o Bochum para a Liga Europa. E o Michael Laudrup pega na bola e faz uma coisa fantástica. Ao intervalo estávamos a ganhar 4-2. Os Michael Laudrup. jogadores também. Mas essa capacidade... Os jogadores da seleção... Mas os treinadores têm que ter essa capacidade. Mas é que aí eu acho que está a grande questão deste Mundial. Está associado naturalmente, e começamos a falar por Roberto Martínez, e várias vezes falámos aqui, que é, chegou, vários momentos deste Mundial, um momento dos jogadores, e não tivemos esse momento dos jogadores. Isso é que é o A questão é, ponto. nós Ninguém vimos explodiu, nenhum jogador esteve. Não tiveste talento individual a sobressair. Eu vou excluir. Aqueles jogadores fantásticos, porque é que Eu vou não houve excluir, nenhum que eu vou excluir nem uma o Diogo bola. Costa, Não vou excluir presos, desta né? equação o Diogo Costa e o Renato Veiga. Para mim, todos os outros, nenhum esteve ao seu nível. E Nuno Mendes talvez não tenha... O Nuno Mendes é o melhor do mundo. A grande exibição do Nuno Mendes foi 55 minutos contra a Espanha. Vamos ser sinceros. Não, aí acho que estás a ser um Não. pouco... O Nuno Mendes está a ser o melhor lateral esquerdo do Mundial? Foi o melhor lateral esquerdo deste Mundial? Não foi. Bom, quando tens uma seleção que não sobressai, também é difícil que a ganhe. Mas estou a falar é... Mas eu acho que não comprometeu nunca. Não, mas o Nuno Mendes é capaz de fazer muito mais e melhor do que aquilo que fez neste Mundial. Agora o que eu estou a dizer é... Também teve uma época muito desgastada. Deixem-me só dar esta nota que Cristiano Ronaldo reagiu nas redes sociais com esta frase: Portugal sempre. Oscar, podes concluir. Só para concluir, a questão da... Estamos a ver neste momento essa publicação. O Álvaro falava e o Dani também, que é o momento dos jogadores. A seleção, mais do que treinador, mais do que selecionador, é de jogadores. E os jogadores nunca apareceram. Os jogadores nunca assumiram, daquilo que o Dani estava a referir, nunca houve um jogador que, quando a bola estava cheia de picos e estava quente, assumisse. Não houve um momento em que os grandes jogadores que nós temos aparecessem. Muito bem. E o que me refletiu foi a falta de coletivo. Ou seja, houve um... E vou buscar novamente... Eu acho que os jogadores podiam ter feito mais. A declaração do Pedro Proença, que está escrito. Muito mais. O que Pedro Proença escreveu... Agora, pá, tudo ok, mas nós estamos aqui. O Pedro Proença escreveu talento com letra grande, com o T maiúsculo. Para mim, o que devia ter aparecido era trabalho com o T maiúsculo, ou em caps lock todas. E o que nós não vimos foi trabalho. Ou seja, vimos um conjunto de jogadores que nunca se assumiu, nem nunca mostraram aquilo que realmente valem, depois refletiu-se numa atitude fantástica que disse Roberto Martínez, de um orgulho, como disse Luís Montenegro. Pá, isso é tudo conversa e música que é para adormecer. E, portanto, o que nós vimos foi um conjunto de jogadores que não se uniu, que não jogou e que não conseguiu ser uma equipa. Já vamos continuar essa discussão. Jorge Jesus vai ser o novo selecionador nacional. Ao longo da carreira, Jesus protagonizou alguns momentos emblemáticos.
Jorge Jesus é um dos treinadores mais carismáticos do futebol nacional e disso não temos a mínima dúvida. É o dia a dia, não. É peanuts para nós. Limpinho, limpinho. Quando conduzes uma Ferrari, tens de ter andamento para ele, não é? Já lhe reavivamos as memórias mais antigas. Veja lá se se lembra destas mais recentes. Toca-lhe aqui na cara, na pestana. Parece que arrancaram-lhe no olho, não é? Quando eles levam com. Ai o quê, pá? Ai o quê, ó? Vais com um pau. Vai haver um buzinão pela crise do Benfica. Devia de haver um buzinão, mas era para nos dar carinho. A mim e aos meus jogadores, ó. Meu presidente. Ora, coach, TV portuguesa. How are you? Best professor. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não vai. Vacations? É vacations, yes. Não vacation. More or less. Huh? One day, one train. One day, day off. Day off, one day, train. Huh? Okay? Joking. Está quase a completar 40 anos de carreira como treinador. Entre vários clubes, treinou Benfica e Sporting, Flamengo, Al Hilal ou Al Nassr. Ajudou Ronaldo a ser campeão e agora vai regressar a casa como selecionador de Portugal. Fica a questão se a promessa que vai ouvir a seguir se mantém ou aumenta para a seleção nacional. Que vamos fazer uma grande equipa e não vamos jogar o dobro, vamos jogar o triplo. E vamos arrasar. Jorge Jesus no seu melhor. Álvaro, é também isto que Jorge Jesus pode trazer à seleção? Eu penso que ele é um treinador puro, né? Não é um treinador que aparece né? De paraquedas, como costuma dizer. Nasceu no futebol e o que eu conheço desde o Amora, né? Amora, Estrela da Amadora, Falgueiras. Aliás, ele foi para Falgueiras e ele dei um apoiozinho, porque eu tinha realmente. Ainda falamos muito sobre isso, porque ele tinha muito desejo de ir para Falgueiras e, portanto, é um treinador que começa de baixo, foi crescendo e acaba depois de ter sucesso, né? Também teve insucesso, muitos insucesso, mas é puro. Tudo aquilo que faz é com uma liberdade fantástica, não tem receio, fala à sua maneira. E penso que o treinador é isto. Eu tive a experiência de um treinador que foi o Trapattoni, também andava, antes de jogar futebol, trabalhava num talho, né? Portanto, também era puro. A essência dele, a filosofia dele era aquela, portanto, muito simples. E depois tinha conhecimento. Isto é que é fundamental no futebol, é ter conhecimento. Me interessa a mim ter muitos livros, mas que não percebo nada na prática, não entendo nada. Aplicá-los é o mais importante. E ele aplica isto no campo. Portanto, tudo aquilo que ele aprendeu, estudou, mas foi com a experiência dele como jogador, e depois foi melhorando, como é evidente, e depois também teve a felicidade depois de ter oportunidades de apanhar equipas com um nível muito alto. Mas Jorge Jesus tem um facto interessante, é que no início, principalmente quando estava nos primeiros anos no Benfica, tinha uma certa resistência em emigrar. Eu lembro-me que chegou até a receber convites do Milan, do Valência, e tinha ali alguma resistência, mas acaba por ser mais feliz, segundo o próprio, num clube estrangeiro, no Flamengo. Sim, mas ele começa a ser feliz, foi no Benfica, não é? Mas ele, pelo menos, foi o que disse, que o clube onde foi mais feliz, ele foi mais acarinhado também, não é? No Flamengo. No Benfica houve sempre alguma divisão entre os adeptos, nunca foi totalmente. Perdeu passagem na primeira passagem, assim que começou a ganhar, acabou. Teve um momento que ele perde 2 campeonatos. Ele perde 3 campeonatos e os 3 para o mesmo adversário, para o Porto. E teve um presidente que o apoiou, mesmo naquela fase negativa, deu-lhe apoio e acabou por ganhar tudo, não é? Na época seguinte, depois de ter não ganhou um título europeu, ainda teve duas finais, não é? Teve 2 finais. Mas numa delas, pelo menos, ganhou tudo, não é? Campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal.
quando na anterior tinha depois de ser perdido campeão a primeira vez no Benfica, que foi ao fim da terceira época, penso que a primeira não fez toda uma coisa assim, ele ganha 2 campeonatos de seguida. Sim, exatamente. Ganha 2 campeonatos com o E Benfica. depois, de claro, seguida. vai para o Flamengo, acaba por ser. Ele fez uma época fantástica, foi feliz no Brasil e que acaba por até o colocar como um dos melhores treinadores. Né? Portanto, penso que ele é um trabalhador nato e com conhecimento prático, não tão teórico, mas é na prática que ele realmente é fortíssimo. E Bruno, a gestão de Cristiano Ronaldo vai ser o grande desafio de Jorge Jesus à frente da seleção. Ainda bem que foi para ti. Vai, quer dizer, não podemos ter nenhum receio de falar disto, porque eu sei que todos aqui somos vítimas das redes sociais depois, cada vez que dizemos alguma coisa menos agradada sobre Ronaldo. Mas ninguém desrespeita Ronaldo por achar que ele pode liderar com outra posição na seleção. Não tem que ser indiscutível, não tem que jogar sempre. Eu acho que Ronaldo deve continuar na seleção. Não sei se a jogar 80, 60, 30 minutos, mas deve continuar. Porque Ronaldo, e aquilo quando eu há bocado falava do reality show, a seleção, a federação ganhou muito com todas as câmaras apontadas a Ronaldo. E isto é inegável e não podemos... Não foi só a federação, ganhamos todos. Ganhámos todos. Portugal ganhou a ter uma marca muito maior do que o país, é... porque Ronaldo fez isso tudo. A única tu viajas... Completamente, toda a gente em qualquer parte do mundo. Em qualquer sítio do mundo... A melhor de todas Ronaldo, que tenho, quer dizer, já em 2004... Ronaldo. Já em 2004, a primeira vez que fui à China, em Xangai, 2004 estava a começar Ronaldo Mania, que entrou no Europeu. Já as montras das lojas da Nike em Xangai, em 2004, tinham Cristiano Ronaldo. E a outra que tenho, completamente inusitada, é em Kingston, capital da Jamaica, uma zona que eu não aconselho a ir, onde a terra batida é a maioria das estradas daquela cidade, e está um miúdo de 7 ou 8 anos, ou mais pequeno ainda, numa estrada de terra batida, à beira de uma daquelas mercearias que tem grades na porta para entregar o produto em troca do dinheiro, com uma camisola de Ronaldo vestida. Quer dizer, isto é incomparável, não sei, provavelmente durante a nossa existência não vamos ver um astro destes no nosso país. Agora, isso não quer dizer que não devemos achar que Ronaldo não pode ser contestado, que não pode ser criticado, que não pode ser analisado sequer. Quer dizer, isso não dá isso. Já percebeu que o papel dele hoje em dia na seleção tem que ser outro. Tem que ser outro. E este Mundial provou isso mesmo. Mas respondendo ao que o Ricardo dizia, eu acho que Jesus é a pessoa ideal para fazer essa transição. Mas porque é para lhe dizer que já não vai jogar? Não é dizer que não vai jogar, é para dizer que vem aqui para o banco, ou que tem que sair a uma coisa. E aqui posso dizer... Mas tu achas que Jorge Jesus vai pô-lo a titular? Não sei o que é que Jorge Jesus vai fazer, mas sei de fontes muito próximas de Jorge Jesus que Ronaldo respeita muito a figura de Jorge Jesus, que tem por ele um respeito que lhe dá enorme e que lhe dá essa capacidade de encaixe para aquilo que Jorge Jesus diz. E, portanto, eu acho que também foi tido em consideração este respeito que Ronaldo tem por Jorge Jesus para a escolha de Jesus, porque é preciso fazer uma transição inteligente do astro que é Ronaldo e da importância que ele tem para a nossa federação. É preciso fazer uma transição para a saída dele do futebol. E se Ronaldo quiser, e ele tem gente a trabalhar com ele de enorme capacidade de gestão, de visão estratégica, tem gente a aconselhá-lo muito boa. Ronaldo... Eu pensava que ias ser um bocadinho mais incisivo. Não, vou só dizer isto. Eu pensava que ias ser um bocadinho mais incisivo. Vou só dizer que... Ainda para mais, estás próximo. Vou só dizer isto, que é Ronaldo... Achas que o Ronaldo vai ser suplente? Acho que não, nesta fase não. Nesta fase não. Ele pode colocar a equipa a jogar para o Ronaldo também. Nesta fase não. Nunca na mas vida. Não sei. Então, não sei o que papel pode ter Ronaldo, como há pouco referias? Cristiano Ronaldo, ou é titular e depois, durante o jogo poder sair, agora como suplente. Mas é preciso fazer uma transição. Isso nunca vai acontecer. Mas pode haver uma transição para aprender a ser suplente. Eu acho que a transição terminou neste Mundial. Neste Mundial terminou a transição, porque ele quis ser titular, quis assumir essa posição e falhou. E toda a gente o apoiou, digamos assim. Mas as coisas não correram bem. Não correram bem. Há aqui um ponto que eu acho. A equipa também não ajudou, não é? Não, mas aquilo que... Eu acho que nem 8 nem 80. O aspecto que o Bruno estava a referir, e eu acho que é importante, e vou pegar a declaração do próprio Ronaldo,
quando ele falou na conferência de imprensa, em que ele diz que tinha mais liberdade no Al Nassr do que tem na seleção. E um outro aspecto. Não, o sistema tático é diferente. Espera lá. Aqui Mas está também já não é- contra os melhores do mundo. Espera lá. É uma grande O diferença. outro aspecto que ele referiu, e eu lembro-me de ter visto um jogo no Estádio da Luz, em que precisamente Cristiano Ronaldo saiu do banco ao intervalo. E o que aconteceu? O Cristiano entrou e resolveu. E, portanto, dentro daquilo que o Bruno está a referir, eu acho que aí é que pode estar o momento decisivo, que é o Jorge Jesus e a estrutura, porque aqui há outro aspecto também que eu acho que é muito importante neste fator, que é não só o selecionador, mas também alguém que fale com ele para além do próprio selecionador. Claro, e essas pessoas que Essas têm à pessoas que volta estás a estão falar. Importante falar. Portanto, perceber. Não o conheço. Mas estou a dizer, estou a dar um facto. Quando ele entrou, saiu do banco, conheço. frente à Ele Escócia, conhece melhor o Ronaldo entrou que e nós. marcou. Não o conheço. Está bem, mas entrou e marcou. Nesse dia foi suplente. Não me acredito que. Mas há que o factos Ronaldo novos, vá há ser- factos novos vá que o ser- Ronaldo E vai ter que ele lidar. sabe perfeitamente que Vai ter que começar a Tem que- pensar tem no que ter pós-futebol. consciência. Ora, está. O que é que ele vai fazer depois do Ora, está. futebol? Não pode ver também. Pós-futebol, ele tem a vida completamente. Não é dinheiro que estamos a falar. Não, Dani, nem nada. Estamos a falar nem da nada. marca. Alguém que tem as características de Ronaldo, que virou uma marca, Mas que ele- tem intrinsecamente, mas e ainda bem que ele- tem, mas que ele é é- vaidoso, ele é um- que é ele é um- ambicioso. Quer ganhar mais. Ele é um Obstinado por jogo. Ele quer ganhar, ele quer e tal. E há uma coisa. Ele ainda não teve e há uma noção, coisa Mas o futebol é da na marca. vida dele. Ainda não se Futebol tem preparou. um fim. Em 2004, Para a saída. o Simão saiu e ele entrou. E nunca mais. Nunca mais. Dani, mas o bom é o Nunca rendimento. mais. Ok. Foi o que estavas a referir, mas o bom é que ele tem própria consciência. Ele- O rendimento não Eu acho que ele tem. tu Eu passaste acho que ele tem. E vai sair pela Eu porta acho que- pequena. eu acho- Vai não é querer pela sair porta- Não, eu acho Vai que querer ele- sair pela porta pequena. Não. O que Eu estás a acho- falar é eu da acho que vontade ele- disso tudo. Tinha esse ele ganhador quer- nato. Ele por ele, epá, se conseguisse, se ainda fosse importante, Mas se- ainda- Johnny, não, mas se- estás a falar se ele continuava lá, eu acho que ele agora vai respirar e vai ver, Cristiano, Cris, com todo o respeito, eu acho que ele vai ver e vai dizer assim, epá, eu já não dá para contra o Pabecano, o não sei o quê, o Estar sempre Salivá, o... a dar tudo. Epá, já Então estás-me a dar razão. já fica mais difícil. Então estás-me a dar razão. Então, Então estás-me a dar razão. como não quer ir para o banco, como não quer ser suplente, Acaba. Sei. Mas isso é prejudicial para mas ele- Portugal. ele ainda quer Isso é fazer- prejudicial para a Não, dimensão. Porque a tal Ronaldomania que envolve toda a nossa seleção, nós temos muito mais Acho que nem adeptos 8 nem 80. do que a capacidade toda. Então, mas isto tem que ser tido aí em temos, conta. aí Claro que temos. temos, e Então, deve ser Ronaldo. então, e se ele estiver lá dentro? Se ele estiver lá dentro, vais continuar a ter esse apoio. Por isso, é preciso fazer uma. Por isso é que eu dizia que Isto Ronaldo também, tem que isto também é perceber. muito importante, não é? Sim. Ronaldo tem que Está perceber bem, o que é que quer está fazer bem. depois do futebol. Tem que perceber isso. Olha, O que é que quer fazer? Quer ficar ligado à federação de um modo diretivo? Não, O que é que quer fazer? não. Quer- Ele vai quer ser comprar um clube Já- ou qualquer já- coisa. já- Ele vai já- para outro patamar. Sim. Vai sempre nos Vai apoiar, investir. vai sempre ajudar já investiu no Portugal. Almeria, não é? Já. Vai sempre ajudar Portugal, vai sempre ajudar a nossa seleção, tudo bem. Agora, eu vou dar um exemplo. O Rui Costa, no Euro 2004, o Deco entra no jogo contra a Grécia, o Scolari tira e põe o Deco. Fica com o final. meio campo. Não, no primeiro. Primeiro jogo. Perdemos Tira. os 2 por 1-0, vai dar ao mesmo. Era o Deco, Dois, Costinha e dois, Manis. dois, três. Fica com o meio campo do Porto. Aliás, e também tira o bem. Couto. Tira o Couto Tira o Couto e também. põe o Jorge Andrade. Jorge Andrade. Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho. O Ricardo Carvalho, o Jorge Andrade já lá Já lá estava. estava. Já estava. Então, e fica com o lateral esquerdo, o Nuno Valente, Nuno Valente. também do Porto. O Miguel. Paulo, Entrou o Miguel. Entrou o Miguel. Miguel mas primeiro estava Estava o Paulo. o Paulo Ferreira. Paulo Ferreira. Tudo do Porto. É. Fica ali, Era a base da equipa, era a base do Porto. que foram campeões da Europa. Da Europa. Ganharam a Liga dos Exatamente. Campeões. Exatamente. O Rui Costa entra num jogo na meia final e ele antes diz assim: a minha história na seleção vai terminar, independentemente do que acontecer. Mas não te- E ele marca um golo, um remate fora da área, ele marca um golo espetacular. Eu estava a ver o jogo Contra a e Inglaterra. eu gosto muito do Rui. Contra a Eu Inglaterra. gosto muito do Rui. Eu saio de lá, oi, uma coisa, chorar e tal, porque o Rui tinha dito que acabava ali. Passado 2 minutos, o Lampard marca-nos um gol de canto. E o Rui fica a olhar para aquilo e diz assim: posso? Não posso despedir assim. Como é que isto é possível? É o mundo do futebol. Depois deixou a seleção. Não é? Mas são situações que os jogadores. Mas esse dia para o Outro Ronaldo, dia, acho que outro dia, não- Mas o Ronaldo é diferente. O Ronaldo é Tem diferente. que ser muito rápido, Dani, porque temos que ir para outro dia, um intervalo. outro dia perguntavam-me:
às vezes jogas para o Vilar perguntou-me, jogas para os teus colegas, jogas para os jogadores? Jogo, sim, senhora. Jogo, dou tudo por eles. Pelo coletivo. E por alguns jogadores que merecem. Isso acontece. Agora, acho que está na altura. Mas eu acredito que se for Jorge Jesus, precisamente o Jorge Jesus, que ele possa colocar a equipa a jogar de outra forma. Também estou de acordo. E fazer Totalmente algumas de acordo. reformas. Estou totalmente de acordo. Vamos ver o que vai acontecer. Fazemos agora um curtíssimo intervalo. A seguir voltamos para olhar para o mercado de transferências a envolver Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto. Até já. Sidney Cabral, o Benfica está muito perto de deixar sair Prestiani por 20 milhões de euros para os turcos do Trabzonspor, que estarão a ultimar as negociações com o Clube da Luz. A informação é avançada pelo jornalista César Luís Merlo, especialista em transferências. Oscar, deixar sair Prestiani é uma boa opção para o Benfica ou é necessidade? Acho que se tiver que sair, será provavelmente por necessidade, mas com essa curiosidade também rima. Gostava de saber qual é a opinião de Marco Silva sobre Prestiani. Porque neste momento, no plantel do Benfica não está Sheldon, porque está no Mundial, não está Luka Bacca, que também está no Mundial. Ainda não vimos o Benfica jogar e há pouco tempo para trabalhar, como sabemos. Vamos ter essa primeira amostra no sábado, Exatamente. frente ao Flamengo. Mas o jogo que vai dar na TVI. Mas principalmente a questão de algumas dúvidas, qual é que será a ideia de Marco Silva, não só da utilização, mas também da posição de Prestiani. Porque olhando para aquilo que são as alas, e já elenquei 2 nomes, há também Kaminski, há Rafa, não sei se Elston se conta para Marco Silva como médio ou como ala, há Bruma, Tiago Gouveia, Rego, e resta saber se vem mais alguém ou não. E portanto, acho que o Prestiani neste momento é um jogador que pode naturalmente morder os calcanhares na possibilidade de jogar no centro em competição com o Sudakov ou com qualquer outro desses que eu elenquei para extremo. Estamos a falar de um jovem que custou na altura 9 milhões ao Benfica. Com mais 2. Em 2024. E portanto acaba por naturalmente, nesta época, em vários momentos, ser dos jogadores mais agressivos, mais intensos, mais Acabou agitadores. como titular na equipa de José Mourinho. Mais agitadores, e recordar que ele talvez teve o melhor momento da época precisamente ao serviço da seleção de sub-20 da Argentina e várias vezes também chamado por Scaloni. Portanto, diria que para a carreira de Prestiani faz pouco sentido a nível desportivo, a nível financeiro pode fazer mais algum, mas acho que para Prestiani e para o Benfica faz todo o sentido de ficar, até para perceber qual é que poderá ser a importância nele com o Marco Silva. Se for uma questão financeira, aí sim já pode fazer algum sentido, mas tudo o resto acho que deve-se dar tempo ao tempo para Prestiani mostrar todos os seus créditos perante um novo treinador. Dani, com 20 anos, Prestiani não tem potencial para poder sair por uma quantia diferente? Eu acho que sim. Eu acho que Prestiani, neste momento, é um daqueles jogadores que conquistou o seu espaço. Já vem de outra temporada, tem um treinador novo à sua frente, tem muito para provar e eu acho que devia conquistar o Marco Silva e dar continuidade àquilo que tem feito. Especialmente depois daquilo que aconteceu no ano passado. Ficou marcado por isso? Não, ficou marcado por essa situação, mas ao mesmo tempo também correspondeu. E assumiram-se as coisas e teve rendimento. E é um daqueles jogadores que José Mourinho trabalhou, tal como o Sheldon trabalhou. Viste um Prestiani diferente com Tem José Mourinho? crescimento completo. Vi Um jogador de crescimento. Vi um Prestiani diferente, vi um Prestiani mais maduro, vi um Prestiani taticamente mais evoluído. Vi um Prestiani que não era só pegar na bola e olhava para a frente como ao início. ou ir para ali fora. Não, calma. Dá para ir? Vai. Não. Mais evoluído. Quem é que ensinou? Pois aí foi o Mourinho. Disciplinou. Olha, nem sempre tens que ir. Claro. Há Um momento certo de entrega da bola. Exato. Há momentos em que Posicionamentos mais, decide, guarda, mais organizado. vamos esperar. Não tens sempre que fazer a diferença. Mesmo sendo um criativo, mesmo sendo um jogador que faz a A posição diferença. dele era mais nas costas. Mas às vezes, nos comentários que fazia aqui no nosso canal. mais. Nas costas do avançado? Nas costas do avançado, não é? Mas teve de descair para a esquerda por necessidade, não é? Mas fui adaptado depois na direita, não é?
porque o Mourinho também não sentiu confiança nos outros. E então ele adaptou-se muito bem na direita, porque obrigava também, que é preciso também, não é só atacar, também tem que O ajudar. compromisso defensivo cresceu muito E ele para este cresceu ano. muito, porque é agressivo, muito competitivo, é humilde. A humildade é fundamental. De Ele receber aprende- informação e não dizer assim, Exatamente. não, o que é que Seu agora vem este treinador que eu não conheço lado nenhum dizer-me isto e aquilo. Não, ok, José Mourinho, ou mesmo outro, ter essa Futebol também, capacidade De recordar quando Mourinho saiu para este ano e fez um post a agradecer ao Mr. Mourinho, a dizer que tinha aprendido muito com ele no Benfica. por acaso. Portanto, foi dos Não é por poucos acaso. jogadores que fez um Fez post, essa referência. até numa altura polémica para o clube, e para este ano não teve problemas em fazer essa referência não é por acaso. a Mourinho. Essas coisas não são por acaso. É Quando tinha- importante. E quando é tinha lá importante. ao lado dele um Kováquio que era um jogador, mas em uma equipa não é só a bola no pé. É preciso bola no pé e é preciso também correr para a frente e correr para trás também. Tem que andar ali, tem que ajudar o seu defesa, não é? Tem que ser um jogo de equipa. E ele tinha essas características. É argentino, não é? Bruno, estranhas se o Benfica vender Prestiani por 20 milhões? Estranho, espero que não o faça, porque na verdade estes 20 milhões têm que ser analisados, porque o Benfica tem 85% do passe de Prestiani, não detém todos os direitos económicos. Prestiani custou 9 milhões de euros em 2024. Olhando para a contabilidade normal dos clubes, normal, não sei se aconteceu assim, mas o tempo de abater o investimento são 4 anos, o que quer dizer que em contabilidade metade dos 9 milhões, 4 milhões e meio ainda estão por abater. Se nós pegarmos nos 20, tirarmos 15% que ainda pertencem ao antigo clube, portanto são 17. Se tirarmos os empresários, se tirarmos as comissões que é preciso pagar de solidariedade da UEFA e o valor que é preciso abater, estamos a falar que líquidos, contabilisticamente, não é cash flow, que isso o dinheiro pode vir todo, mas em contabilidade Tudo espremido? sobra para o Benfica 10 milhões de euros, entre 9 a 10 milhões de euros. Eu acho que isto, para um jogador com o potencial de crescimento que tem Prestiani, não faz qualquer sentido. Não faz sentido. E é um jogador que já está no clube, já conhece. Claro. Pois, exatamente. E nós também já o Isso é que é conhecemos. importante. E nós também já o conhecemos. Ele chega à E, pré-época. aliás, já teve problemas, dentro chega à do clube. Ele chega à pré-época e diz assim, isto não é novo. Isto não é novo, já conheço o ambiente, conheço as pessoas, Conheço os cantos. o roupeiro, agora é o técnico de equipamento. E tem dinâmicas de jogo criadas com Conhece os as jogadores que cá pessoas, estão. sente-se confortável. Já- Quando chegávamos a um clube, não conhecíamos ninguém. A senhora. calma, Eu como é que é isto? ainda sou no tempo da Sentia-se, senhora Ana. não é? Uma Senhor pessoa, Tony, um jogador É verdade que ele sentia-se- perdeu Otamendi, não é? Que era para ele uma referência mas já dentro tem do outro, balneário. mas já tem outros. Ou se chegar outro argentino, é ele que o vai receber. Já tem outra posição. Por isso é que para mim não faz muito sentido mandar embora um jogador. Ele também teve ali um Agora- Otamendi que agora o é ajudou ele- é muito ele na que- sua... é ele- Muito, percebo. completamente, compadrinhou. Quem é que disse E tinha que- Di Maria quando que chegou ele- também. Di Maria tinha os dois. Quem é que disse que ele, Isso é que ele importante. ia ser transferido? Isto foi a informação avançada por um especialista em transferências chamado César Luís Merlo. É de onde? Creio que é argentino. Deve ter aqui alguma informação. Aqui em Portugal ninguém sabe nada. O Benfica arrecadou, ainda há pouco tempo a Bola fez um estudo sobre isso, 43 milhões, se juntarmos aquelas pequenas transferências, o dinheiro que E os recebeu 15 de Mourinho. Será que, no fundo, o Benfica está a tentar aqui um plano para não mexer em jogadores fulcrais como o Sheldon? Então, mas se não quer jogar, não quer mexer em jogadores fulcrais como Sheldrop na esquerda, também não pode perder o Mas flanco para este ano direito. será esse Onde jogador Prestiani- fulcral? Ele já contratou É um... porque não tem melhor. Luquebac Kaminski não pode jogar do lado direito, por exemplo? Está ali o especialista em jogadores, Oscar. mas é que eu acho que é um engano o Kaminski para aquela posição. Eu acho que o Kaminski é um jogador diferente e eu não sequer sei se ele é um jogador de alas. Portanto, eu acho que. É mais Dallas, sim. Dallas, mas de características Não é de Dallas, extremo. não é Dallas. Dallas foi onde a gente perdeu. Mas com as tivesse- características de extremo. É um extremo De ir que. à linha procurar o É centro. um extremo, não, ele é um extremo, não é aquele extremo de. Explosivo. Portanto, é claramente um extremo das características que normalmente o Marco procura. Ou seja, é um jogador muito mais para vir para as zonas interiores. Flancos exatamente, procura o interior. Pode jogar nas duas alas, claramente a sua. Então é Dallas, como eu estava a dizer. ao pé Pode dele. jogar Dallas. Nas duas alas. Pode jogar nos dois flancos. Pode jogar nos dois, inclusive pode jogar na posição atrás do avançado. Ou seja, deixou de ser um jogador muito mais repentista como era no início de carreira. Hoje em dia é um jogador muito mais associativo, que é uma palavra que se usa muito hoje em dia. E, portanto, é aquele jogador claramente que o Marco normalmente procura como extremo. Ou seja, um jogador que pode partir do corredor esquerdo, mas
O seu mapa de calor é as zonas interiores, mas também pode jogar no lado direito. Com essa nota que referi, e já apareceu esta semana, inclusive uma comparação. Eu pessoalmente não gosto de comparações, mas para quem está a ver e a ouvir, a única semelhança que ele tem com o Piatuzewski é a nacionalidade. Portanto, estamos a falar de jogadores completamente diferentes ao dia de hoje. Anteriormente, o Kaminski era um jogador muito mais explosivo, de um contra um, de procurar a linha, procurar. Aqui, mais do que ele procurar muitas vezes um contra um. É um jogador de equipa? É, exatamente. Ou seja, é aquele jogador que procura aquela tomada de decisão, quase que pode partir como um extremo, mas pensa muitas vezes mais como um médio. No Sporting, Jess Derry vai ser reforço dos Leões. Esta foi uma informação avançada pelo comentador da TV CNN, Bruno Andrade. O extremo chega do Chelsea por empréstimo de uma época, depois de ter renovado hoje até 2032 pelo clube inglês. Oscar, é inevitável fazer-te esta pergunta. Já agora, quem é este Jess Derry? Que eu não sei se há muita gente aqui que o conhece. Bem, aqui relativamente ao Jess, portanto, é um extremo, também ele bastante fino a nível de recorte, de finta curta, drible, procura muitas vezes um contra um. É um jogador internacional sub-19 por Inglaterra. Acaba por fazer belíssimas épocas, quer no Palace, quer no Chelsea, nas camadas jovens. É um jogador que acaba por chegar ao Chelsea. Na época passada fez 3 jogos, 2 deles na FA Cup, 33 minutos no total, e jogou a titular num jogo frente ao Nottingham Forest, mas claramente um jogador de desequilíbrio, um jogador com um talento puro, e dá para ver logo daqueles que rapidamente cai no goto dos adeptos ou quem gosta de futebol, porque é aquele jogador que... Entusiasmante, que tem aquela técnica, tem aquela capacidade de procurar um contra um, e dentro daquilo que estávamos a referir há pouco, é aquele jogador que pode jogar novamente nas duas alas, aqui preferencialmente também pelo lado esquerdo, pé direito ao nível da finalização. O pai dele foi jogador também, jogou no Queen's Park Rangers na altura com o Tarabt já há muitos anos, e é um jogador que naturalmente o Chelsea procurará, e aqui faço a questão do que é o negócio, um objetivo único de o emprestar sem o perder. E aqui, naturalmente, o Sporting, faça aquilo que é a saída do Trincão, a possibilidade também de sair o Pedro Gonçalves, a chegada do Zalazar, mas especialmente o Sporting acaba por ficar um pouco deficitário ao nível daquilo que são as opções de extremo. Portanto, estamos a falar de um jogador que, apesar da juventude, tem uma excelente tomada de decisão, é um jogador que rapidamente consegue desequilibrar um jogo, mas principalmente também nota-se que é um jogador que consegue ser esse jogador também de vir para as zonas interiores, ou seja, o Sporting, se mantiver Maxi Araújo a fazer o corredor esquerdo, pode também fazer essas combinações, não só com o médio interior deste lado, mas também com o lateral esquerdo. E por acaso hoje estive a ver um vídeo sobre e vi é muito diferente. É. Eu duvido que este seja um jogador para 11 do Sporting, até porque este negócio tem aqui algumas particularidades. Daquilo que eu sei, este era um jogador que tinha um contrato normal para uma segunda equipa. O Bayern de Munique tentou aliciar o jogador assim que ele fez os 18 anos, e ele poderia sair a custo zero, e isto fez com que o Chelsea lhe aumentasse o ordenado e lhe desse o melhor contrato. E pelo valor que ele custa, tinha que o tirar da equipa, porque tinha que o pôr a rodar em algum clube onde ele tivesse mais oportunidades e ajudasse a pagar o salário. Portanto, o Sporting tem boas relações, como sabemos, comerciais até com o Chelsea. Isto é um negócio de oportunidade, mas eu duvido que seja um jogador para, pelo menos para já, para o 11. Porque aqui a questão é, olhando para... Mas ao que tudo indica, não há opção de compra. Não há opção. Não. O Chelsea quer manter o jogador. E olhando hoje em dia para o dia de hoje, as opções que o Sporting tem neste momento, o Jenny Catam, o Luís Guilherme, o Zalazar, o Salvador Blopa, Pedro Gonçalves, apesar de se falar da possibilidade de sair, o Faye, e portanto, estes são os jogadores que neste momento estão a competir para esta posição. Mas o Chelsea tinha que encontrar uma solução para pagar o ordenado. Percebo. Agora eu perguntei aqui ao Dani, um empréstimo sem opção de compra, o Sporting quer o quê? Rendimento imediato de um jovem de 19 anos? Quer aproveitar. Quer ajudar o Chelsea. Ou então faz parte de alguma transferência. O que ainda não foi para lá. Mas claro, é isso, quer ajudar, faz parte. Isto às vezes acontece. boas relações. E o Essuk também. Pois, E o Essuk. exato. Um jogador vai e no futuro vocês comprometem-se a emprestar um jogador. Mesmo em negócios, são os negócios, isto dá voltas. Faz parte do futebol. Faz parte. Nos Dragões, Francesco Farioli voltou a brincar com o assunto Diogo Costa, apesar da valorização do guarda-redes durante o Mundial. O técnico do Futebol Clube do Porto garante que o jogador vai ajudar a equipa na próxima época. Diogo, I already mentioned several times, like I don't want really with my words to attract interest from other clubs. Just to say that
hopefully, he will be back soon after we close the airport and also the road and no, honestly, Porto is his home. You know, I wish to him always the best for his career, but hopefully his career to be here in Porto with us. I don't know which game you watch. I will not agree with your analysis. The performances were not that good as you are trying to build the narrative to increase the value. So no, he's our captain. He will be our captain. Now we will have a few days to recharge and to refresh, and after to be back with us to help us in the next season. Álvaro, Farioli está aqui demasiado confiante na permanência de Diogo Costa? Eu já disse num dos programas aqui que o Porto, eu apostava que o Diogo continuasse no Porto. Mesmo depois destas exibições no Mundial? Exatamente, tinha que investir, tem que investir. Se o Porto quer ganhar títulos e quer fazer, e a presença na Liga dos Campeões, da Champions League é fundamental, eu acho que tem que ter os melhores. Porque eu acho que ele tem a adrenalina do Porto, ele vive o Porto, tem uma paixão pelo Porto, nasceu ali, e portanto o clube dele é o Porto. Portanto, é preferível dar dinheiro a um jogador, ao Diogo, do que depois dar-lhe o ordenado que ele quer. Vai embora, depois tem que contratar um guarda-redes e vai gastar milhões e milhões para contratar um guarda-redes bom. Porque para ser um guarda-redes do Benfica ou de um Porto ou de um Sport, tem que ser guarda-redes de alto nível. Álvaro, isso aparece o Paris Saint-Germain. Para 60 milhões de euros sem ganhar, é muito dinheiro. E para ganhar a Liga dos Campeões. Mas o Paris Saint-Germain até tem bom ganhar a Liga guarda-redes. dos Campeões. Pois, Não, mas e o Porto não pode recusar se alguém parece que uma proposta de além da parte 50, 60 milhões de euros por um guarda-redes. Além da parte financeira, quanto tempo é que vai levar ao Diogo Costa? Quanto é que o Porto... feito pelo futebol do Porto? Claro, discutir uma Champions. Mas para contratar um guarda-redes para representar o Futebol do Porto nestas competições, tem que ser um guarda-redes. Tem que ser um guarda-redes. E tem que gastar dinheiro. Vai gastar 30 ou 40 milhões. Nós não temos capacidade para aguentar este. Aquele do Braga, o do Braga é um guarda-redes que não sai por menos 30 milhões. Sim, mas mesmo Podia ser o substituto de Diogo Costa? Podia ser o substituto? Mas mesmo 30 ainda ninguém pagou. Que estão aqui em Portugal. Os melhores guarda-redes. Mas falamos de 30 milhões pelo Ornichek assim, e fala-se que o Bayern de Munique está muito interessado, mas ainda ninguém pagou os 30 milhões, e para o Bayern de Munique 30 milhões, a questão é que pagar para 30 milhões por um guarda-redes, se nós falamos que o Diogo Costa que possivelmente estará no top do mundo, não sei se é o melhor, se é o segundo melhor, mas de certeza que está nos melhores 5 do mundo, e eu acho que o Porto por 60 milhões já o vende, porque é um valor... E por 30 comprava Ornichek, Bruno? Para o Benfica? Para o Porto. Caso saia Diogo Costa, acreditas que o Porto se aventura num negócio de 30 milhões? Bom, vamos lá ver. Custa sempre muito aos clubes portugueses fazerem negócios desses com outro clube português. E eu entendo o porquê, porque estamos a valorizar um adversário que está no meu campeonato. Foi buscar o Zalazar. Sim, foi buscar num negócio de 30 milhões, mas que poucos, foi o maior negócio de sempre. O guarda-redes e o do Famalicão. Exatamente. Sim, mas também foi para o West Ham. Não foi para a segunda divisão. Portanto, e não foi por esses valores. Sim, mas porque não foram buscar? Mas a minha conversa está entre clubes portugueses pagarem a outros clubes portugueses. Se me dizes, se eu estivesse no Porto, entre 60 milhões pelo Diogo Costa e se a seguir comprava o Ornichek por 30, às vezes tem que se fazer esses negócios para não cortar as pernas a um jogador também, porque é aquilo que o Dani dizia, que é, depende do clube que vem, depende da proposta financeira. Agora, se pudesse, mantinha Diogo Costa, se estivesse a gerir o Porto, mas eu acho que tem poucas hipóteses de manter. E da proposta desportiva. Claro, portanto, é cortar as pernas a um jogador. Uma proposta. É das duas formas, e para um grande da Europa, Diogo Costa tem qualidade para isso. Qualquer clube português vai demorar muito tempo a ter um conseguir ser competitivo na Champions. Competitivo, estou a falar, ter as mesmas armas que um Paris Saint-Germain, que um Manchester City. É complicado. Portanto, vender por 60, comprar por 30 e ficar com um bom guarda-redes como é o Ornichek, se calhar não é assim um mau negócio. Mas também é bonito, fazer parte desse projeto. Cá, claro. Dizer assim, não vou ficar aqui. Mas, Presidente, mande vir aí mais 3 ou 4 para começarmos a ser competitivos. E os que cá estão, não os deixem ir embora. Claro. Mas como eu não vou, claro, tem que conhecer a base. Oscar, muito rapidamente, o Porto está
quase obrigado a deixar sair Diogo Costa depois desta valorização no Mundial? Acho que não, porque tem aqui um aspecto que eu acho que é o mais importante disto tudo, é a vontade do Diogo. Se surgir uma proposta de um clube destes, porque o Diogo Costa só pode jogar nos melhores clubes do mundo, e quando estou a falar não estou a incluir mais do que 4, 5 clubes, não há nível superior a esses. Portanto, o Diogo Costa só pode sair do Porto para esse patamar. Sair para um patamar inferior não faz qualquer sentido. E penso que o Diogo está muito feliz também no Futebol Clube do Porto. Só em Espanha tens 3 onde ele pode jogar, não é? Para mim só, perfeitamente. sim, mas para mim só tem não é o Atlético Madrid. Relativamente a Diogo Costa, a questão de ser o capitão, a camisola número 2, todo esse paixão que pode estar esse simbolismo, não é? Pode estar. Agora, o outro aspecto que é, se surgir uma proposta, Paris Saint-Germain, Bayern Munique, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, não vamos patamares muito inferiores, porque Diogo Costa é um dos melhores guarda-redes do mundo, independentemente da questão. Acho que claramente poderá ser a opção de Diogo Costa ficar. Fazemos agora uma curtíssima pausa, a seguir olhamos para